Bom, para quem acompanhou o último vídeo que eu soltei aqui no canal, eu comentei que eu tô iniciando uma nova etapa aqui com esse carro e, enfim, eu trago hoje uma novidade aí para quem tá acompanhando o canal. E não é esse desenho que vocês estão vendo, isso aí na verdade é um desenho que meu pai fez logo quando nós pegamos o carro, e esse foi o primeiro croquis, vamos dizer assim, do escapamento, né? Foi desse desenho aí, desse pedaço de papel aqui que eu guardo com bastante carinho, aliás, que saiu a ideia do escapamento, né? Foi por causa desse desenho que tudo aconteceu, na verdade. Mas vamos lá então. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que a gente tem. Bom, para quem não sabe, eu utilizei durante bastante tempo rodas na medida 17 polegadas, né? Aro 17. Só que, apesar de eu achar elas muito mais bonitas, né? Elas acabam tornando a dirigibilidade do carro um pouco complicada, né? O carro fica mais pesado para andar, ele sente bastante as irregularidades, ele copia bastante as imperfeições, né, do asfalto, e já acaba ficando um carro bem mais duro, então acaba que a experiência de dirigir o carro ela fica um pouco afetada, né? Então eu decidi voltar para as rodas originais, só que eu queria alguma coisa. Eu queria usar a roda original, mas com algum toque meu, né? Alguma coisa que fosse diferente no carro. Então, o que a gente tem aqui, né? Hoje de manhã eu e meu pai fomos até Canoas e a gente buscou essas rodas, que na verdade são as rodas originais do carro, porém com algumas alterações, né? Que nós temos aqui? A roda original, aro 15, na tala 4,5, com offset 40, né? Exatamente igual ao original, porém com uma cor diferente, né? A cor que a gente pintou aqui é o prata do Civic SI pré-facelift, né? O 2007, 2008. E é um prata, na verdade, que ele muda bastante conforme a luz, né? Aqui a gente está com uma claridade branca, então ele fica bem prateado. Se eu ligar uma luz aqui, iluminação de casa, vocês podem ver, ela já abre bastante. Então é uma cor que varia bastante e que acabou me agradando, né? Eu queria alguma coisa que a pessoa olhasse, ela visse que tem algo diferente, mas não soubesse de cara o que é, né? Então eu iniciei primeiramente mudando a cor das rodas, né? E segundo, aqui no caso são as rodas dianteiras, né? Então mantive a medida original. Agora as rodas traseiras eu optei por mudar a tala, né? Então se a gente olhar aqui, em comparação, a gente tem as duas rodas, ó. Notem que a gente tem uma borda um pouco mais saliente aqui e ali já é menor. Conseguem perceber? Aqui são duas rodas, né? Essas duas são as rodas traseiras, ali as duas dianteiras. Aro 15, tala 5,5 com offset 35, né? E por que eu estou mostrando as rodas viradas aqui? Eu vou acender a luz aqui de casa para poder mostrar melhor para vocês. Que na verdade eu queria salientar aqui o serviço que foi feito nas rodas pelo pessoal ali de Canoas, da empresa Rei das Rodas. Que, bom, aqui vocês estão vendo a roda 4,5 original, né? E a gente consegue ver aqui o padrão de solda delas, né? Que são nesses 4 cantos, né? Vocês podem ver que a roda ela tem 4 pontas no lado interno e 4 cordões de solda. E eu posso garantir para vocês, né? Infelizmente eu não tô com o step aqui, mas o step ele tem esse mesmo padrão grafite por dentro, meio esfumaciado, né? Que dá pra ver aqui. Foi mantido na face interna, onde ficam os pneus e tal. E aqui a roda modificada para tala 5,5, que na verdade, como é que foi feita essa roda? Eu levei para o pessoal ali de Canoas, ali no Rei das Rodas, 2 aros, né, 2 anéis sem
o miolo, sem a parte central, 2 anéis novos comprados com o pessoal da Roda Brás, e eles ali em Canoas eles reposicionaram e soldaram os miolos aqui nos aros, nos anéis que eu levei, né? Então vocês podem ver que o padrão de solda, né, o local onde é feita a solda, a pintura, tudo foi mantido conforme o padrão original. Bom, para quem entende, conhece um pouquinho mais de roda de Fusca, deve estar se perguntando, tá, mas por que tu não comprou 2 rodas prontas, novas, né, da Roda Brás, já na tala 5,5? Bom, eu vou explicar para vocês então por quê. Para quem conhece Fusca, sabe que a roda do Itamar, ela não tem aquelas orelhas nesse ressalto da roda, ela não tem as orelhas para calota, né? Então eu queria que as rodas permanecessem com essa característica do Itamar, né? Além disso, elas têm não sei se vai pegar aqui no vídeo, mas elas têm a marcação da autolatina nas rodas, elas têm o offset, né? E a data de fabricação nas rodas. Então todas essas características eu quis, né, manter. Por isso então que eu comprei 2 aros novos e fiz essa modificação no miolo. Depois eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer para calcular essa parte de offset e tal das rodas, né? E fazer uma parte explicando um pouco mais sobre isso. Mas enfim, agora eu vou acertar a medida de pneu. A princípio eu vou usar os pneus 195 65 15, 195 65 15 na traseira, e na dianteira eu tô escolhendo ainda, eu tô entre 3 medidas aí. Eu tenho que, na verdade, montar uns pneus em cima dessas rodas e me decidir. Mas por enquanto é isso. Eu vou dar um corte no vídeo e eu mostro pra vocês a parte de como calcular o offset e outras medidas da roda. Então, turma, na segunda parte do vídeo eu vou tentar explicar alguns conceitos e algumas medidas a respeito das rodas, né? Para alguns que vão estar vendo esse vídeo, isso é uma coisa já de conhecimento, né? Já de conhecimento de alguns, então talvez seja algo óbvio, e para outros talvez não seja. Então, se for já de conhecimento de quem está assistindo esse vídeo, não for interessante ver isso de novo, peço que passe para o final, então. Agora, quem não tiver conhecimento disso, eu acho que é válido eu fazer essa demonstração aqui. Peço desculpas antecipadas se ficar um pouco longo demais, um pouco confuso, mas eu tentei organizar de uma forma bem didática, né? Então o que a gente tem aqui? Eu organizei uma planilha com 2 situações. Na situação inicial, a roda original com a tala original, né, de 4,5 polegadas. E na situação seguinte, a roda modificada, né, as rodas traseiras com tala 5,5 polegadas. Então, inicialmente, quando alguém fala para você, eu tenho uma roda de 5 polegadas, uma roda de 6 polegadas, e aí tu quer saber quanto vale essa medida, né? Vamos do básico, então. O que vale 1 polegada? Né? Então, 1 polegada, eu anotei aqui, são 25,4 milímetros, né? Então, nesse caso, a roda original de 4,5 polegadas são 4,5 polegadas vezes 1 polegada, ou seja, 4,5 vezes o valor de 1 polegada, 25,4 milímetros. Isso me dá a altura total da roda original de 114,3 milímetros. 114,3 milímetros. Eu anotei aqui então que 114,3 é a altura total teórica da roda. Por que teórica? Bom, porque pode haver uma pequena variação nessa medida, né? Óbvio que muito pequena, mas enfim, poderá haver, até pelo instrumento de medição que tu eventualmente estiver utilizando, se não for um instrumento de medição de precisão, né? Como calcular o centro da roda? Bom, o que é o centro da roda? Enfim,
exatamente o meio da roda. É bem simples, então, é essa medida total, a altura total teórica, dividido por 2, a gente encontra então o centro da roda, que nesse caso aqui são 57,15 milímetros. Por que essa medida é importante? Porque a partir daqui é definido o offset da roda. Então, nesse caso, se a roda tivesse um offset de 0, ela seria a face da roda, onde existe o contato da face com o cubo, com o disco de freio ali, seria, se o offset fosse 0, né, a medida 0, seria exatamente o centro da roda. Mas a gente sabe que poucas rodas são assim. No caso da roda original do Fusca, o offset informado pela Volkswagen, inclusive está escrito na roda, e inclusive na maioria das rodas, na face interna da roda tem essas informações, tá? De medida de aro, né? Diâmetro em polegadas de aro, medida de tala e offset. Como é que você lê isso? Vai estar escrito lá, por exemplo, 15 polegadas pela tala, né? Por exemplo, 4,5 ET40. ET40 significa o offset. Enfim, se vocês quiserem, depois eu posso falar um pouco mais sobre essa parte de como ver a medida da roda pelo lado interno. Seguindo aqui, a gente viu então a altura total teórica da roda, o centro da roda e existe também a medida de backspace. O que é a medida de backspace? Bom, o backspace, na verdade, eu anotei aqui, ó, aqui no canto esquerdo, é o espaço entre a face interna do aro, né, ou seja, a face interna da roda, até a face de encosto entre o cubo e o disco de freio. É a medida que ela é definida pelo centro da roda mais o offset. Então, nesse caso aqui, na roda original, a gente tem o centro da roda, 57,15, mais 40 milímetros do offset, totalizando aqui 97,15 milímetros. Esse é o backspace, ou seja, é o espaço que a gente tem entre a face da roda, que tem contato com o cubo, até a face interna da roda. Isso é interessante saber, eventualmente, se você vai usar alguma pinça de uma medida diferente, se você vai instalar algum disco diferente, então é interessante ter esse conhecimento. Também é importante ter esse conhecimento caso você precise, você tem um espaço limitado entre o pneu, o conjunto pneu-roda e o conjunto de suspensão, a torre, o amortecedor do carro, enfim. Não é o caso do Fusca, mas pode ser de alguns carros que enfrentam esse problema aqui. Além disso, eu ainda anotei aqui que além da altura total teórica, o centro da roda, o backspace, ainda existe a altura, a distância da face de encosto, até a face externa da roda, ou seja, da face onde encosta no disco até o lado externo, a gente tem essa medida aqui, que são 114,3, ou seja, a altura total teórica, menos o centro da roda mais o offset, ou seja, o backspace. E a gente tem aqui então 17,51 milímetros. Agora, voltando para cá, essa é a parte, até talvez seja a parte mais interessante, a situação 2, onde eu não tinha, por exemplo, definido medidas de offset. O que eu tinha? Eu tinha apenas a tala da roda, ou seja, a tala de 5,5 polegadas, e o diâmetro dessa roda. Quais eram as informações que eu tinha além disso, né? Ou seja, informações que não eram definidas. O pessoal que reformou minhas rodas disseram assim, olha, a gente pode fixar o miolo da roda no anel numa altura ou seja, num backspace, na verdade, de 11 centímetros até 9 centímetros. Então, dentro desse delta, desse espaço aqui, de 11 a 9 centímetros, ou seja, de 110 a 90 milímetros. Eu tinha a opção de soldar o miolo da roda. Beleza, eu olhei algumas fotos e tal, e eu cheguei à conclusão de que a altura ideal que eu queria seria... Eu tirei algumas fotos, né? Ele me mandou, na verdade,
o miolo posicionado na posição de 11, 9,5, 10,5, 10, e eu cheguei à conclusão de que a altura de 10,5, ou seja, 105 milímetros de backspace seria o ideal, né? Bom, precisei dar mais um corte aqui. Voltando então. Eu queria definir o offset da roda, que até o momento eu não sabia. A fim de curiosidade, né? A fim de trazer um conteúdo para vocês. Como eu não tinha a medida de offset, qual foi a conta que eu fiz? Definida a altura onde foi soldado o miolo da roda em relação ao anel, ou seja, essa altura é o backspace, foi definido como 105 milímetros, ou seja, 10,5 centímetros, né? Para mim chegar na medida de offset, qual é o cálculo que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses 105 milímetros menos a medida do centro da roda, 69,85. Se a gente puxar na calculadora aqui, eu já deixei a conta separada aqui, a gente tem aqui então 105 menos 69,85, 35,15, ou seja, o offset dessas rodas são 35. Então a gente tem todas as medidas, todas as informações, tanto do conjunto original quanto do conjunto alterado, modificado. Se eu quisesse fazer uma prova real, digamos assim, e conferir se o offset original da roda está certo, qual é a conta que eu faria? Os 97,15 menos os 57,15. Isso me resultaria no offset de 40 milímetros, que é o informado pela própria Volkswagen. Bom, pessoal, eu espero que essa parte aqui não tenha ficado confusa, mas eu tentei fazer um compilado das informações que eu procurei aí, porque eu tinha essa curiosidade e eu achei que talvez fosse interessante, talvez ajudar alguém aí que estiver fazendo alguma coisa parecida, ou enfim, são informações que a gente às vezes encontra dispersas na internet e enfim, eu tentei trazer de uma forma mais clara para vocês, né? Espero que dê para ajudar alguém. Mais uma curiosidade sobre as rodas, então eu separei duas delas aqui no quarto. A gente tem aqui a original 4,5 e a modificada 5,5. Eu coloquei ela em cima de uma balança, né? Óbvio, uma balança de banheiro, não é um instrumento de maior precisão do mundo, mas só por curiosidade, porque eu vi bastante gente falando que as rodas, quando você altera a medida, a tala de uma roda de ferro, ela fica muito mais pesada e tal. Bom, a experiência que eu tenho, aumentando 1 polegada, é a seguinte. Não sei se vai pegar bem aí, eu acredito que vai. Se a gente der um zoom aqui, vocês estão vendo aí? 7,5 kg, talvez um pouquinho mais. Vamos botar 7,5 kg. A gente não tem a maior das precisões. Vamos arredondar para 7,5 kg, certo? Roda tala 5,5. Eu tirei ela daqui, vocês podem ver que a balança tá zerada. Vou pegar agora a roda original e vamos comparar. Vou posicionar ela aqui na balança. Vamos ver? Aqui, vamos dar um zoom. Quanto ficou? Foca. Ai. Tá difícil aqui. Pouquinho menos de 7 quilos. Arredondar para 7. Tá difícil focar, pessoal. Mas eu acho que deu pra ver aí no vídeo, né? Então a gente tem isso. Uma roda original pesando 7 quilos e uma roda com a tala aumentada para 5,5 pesando 7,5 kg, né? E para finalizar esse vídeo, uma dica que eu dou para vocês, né? Um cuidado que eu tomei aqui com essas rodas, e se alguém estiver fazendo um processo parecido com esse, eu acho que pode ser válida essa dica também. É o seguinte:
Se vocês repararem, na roda original, o furo onde fica o ventil, a válvula aqui para encher os pneus, ele fica alinhado com um dos parafusos das rodas. No caso aqui é o direito em relação à medida de offset, né, que eu havia comentado, ET40, né, offset 40, tala 4,5, né, esse J é da tala, 4 por meio aqui, né, 4,5 por 15H, 15 é o aro da roda, né. Então, observem que o furo do ventil ele fica alinhado com o furo onde é colocado o parafuso. Por que eu estou falando isso? Porque para manter as rodas iguais, no mesmo padrão, as dianteiras quanto as traseiras, eu solicitei que o pessoal mantivesse esse padrão. Vocês podem ver aí. Também alinhado com o parafuso. Bom, por hoje é só. O vídeo ficou, acho que vai ficar bastante comprido. Espero que não fique algo maçante de assistir, mas eu acho que tem umas dicas bacanas, umas dicas válidas aí. E quem sabe até motive alguém que pensa em fazer isso a fazer também. Não é um processo muito complexo, mas são vários detalhezinhos que no fim, se levar em consideração, acaba chegando num resultado melhor. Pelo menos essa é a minha opinião. Para quem gostou, enfim, e quer acompanhar, quer continuar acompanhando, eu vou pedir que deixem o like aí, se inscrevam no canal. Se quiserem, podem também acionar as notificações ali no sininho. E é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.